Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer algumas perguntas para vocês nesse vídeo e através dessas perguntas eu quero indicar estudos maiores relacionados a esse ponto aqui, a esse tema aqui. Vocês têm percebido algo diferente na internet hoje? Vocês têm percebido canais judaizantes? Canais que pregam sobre terra plana, que aparentemente têm uma aparência de verdade, mas agora está judaizando as pessoas? Misturando a palavra de Deus? Você tem que tomar muito cuidado com o judaísmo messiânico de hoje. Se você tiver que aprender a palavra, aprenda com os judeus. A palavra no mundo inteiro está sendo foi ensinada pelos judeus. Qualquer livro no Novo Testamento que você abrir, foi um judeu que escreveu, exceto Lucas. Mas todos os outros livros foram judeus. Esses judeus, você tem que prestar atenção, você tem que buscar, você tem que estudar. Os judeus de hoje, você tem que pôr à prova. Dizem os judeus de hoje, querendo defender a Torá, que Paulo, nas suas cartas, ele estava o tempo todo combatendo doutrinas de fariseus e de saduceus que haviam colocado sobre a lei de Moisés. Então eles escreveram os seus livros e através desses livros eles iam na igreja dos gentios e eles queriam impor uma circuncisão, não a circuncisão de Moisés, mas uma circuncisão deles mesmos sobre os gentios. Queriam impor práticas sobre os gentios que não estavam no livro da lei. E quando Paulo viu isso, em Romanos, em Gálatas, em qualquer outra carta, aí Paulo queria ir lá, limpar toda a sujeira dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, seja lá quem eles forem. E aí o apóstolo Paulo queria deixar a lei de Deus, dada por Moisés, limpinha, plena, para os gentios praticarem. Será que isso é assim mesmo? Olha só. Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Eles leem esse texto aqui, por exemplo, em conexão com as explicações em Gálatas 3, e aí eles chegam numa conclusão de que Paulo não está falando da lei de Moisés. Paulo não está contra a lei de Moisés, não está contra a lei de Deus, e sim contra a lei de homens. Então, toda vez que aparece a expressão obras da lei e debaixo da lei, Paulo supostamente não estaria se referindo à lei de Moisés e nem à lei de Deus, e sim à lei dos homens, acrescentadas sobre a lei de Moisés. Aí eu pergunto, irmão, será que Paulo seria tão ruim de ensino assim? Ao ponto de toda vez que ele escrever obras da lei, ele não fala que são obras da lei de homens? Obras rabínicas? Legalismos? Será que Paulo seria tão ruim de ensino assim? Mas os judeus, movidos por espírito enganoso, espíritos de enganadores, arrumaram um jeito de traduzir o Novo Testamento novamente, e aí eles trouxeram para nós uma nova versão de Gálatas e de Romanos. E toda vez que está escrito obras da Torá e debaixo da Torá, eles mudaram isso para legalismos humanos, forçando Paulo a dizer o que ele não disse, dando para a gente a entender que Paulo estaria apenas combatendo as doutrinas dos fariseus. Agora, vamos ver se isso fecha. Em Gálatas 4, Paulo diz que tinha dores de parto pelos Gálatas. Ele se importava pelos Gálatas. E aqui no capítulo 5 ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, a circuncisão não a de Moisés, mas uma circuncisão de fariseus imposta obrigatoriamente à força, não respeitando a mente dos gentios para eles entenderem primeiro o que é circuncisão, para depois se circuncidarem.
Aí Paulo fala, vocês que fazem isso, Cristo não aproveita para nada. De novo, testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Irmãos, por que o apóstolo Paulo falaria isso? Então o apóstolo Paulo está dizendo que um gentil está obrigado a guardar toda a lei de um fariseu? Faz sentido isso, irmãos? Não tem o menor sentido, não é? O apóstolo Paulo antes não deveria escrever assim? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar conforme leis de homens, legalismos rabínicos, Cristo de nada vos aproveitará. Vocês devem se circuncidar conforme a lei de Moisés. Um bom mestre escreveria isso. De novo, testifico que todo homem que se deixa circuncidar está desligado de Moisés. Mas ele não fala isso. Ele fala, está obrigado a guardar toda a lei. Ele não deveria falar isso, ele deveria falar, vocês não podem guardar a lei desses homens. Mas aqui ele diz, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Ele não deveria escrever isso. Ele deveria escrever, de Moisés vos desligastes, vós que se justificais na lei dos homens, porque Deus deu a lei para Moisés e nós devemos praticá-las. Isso que um bom mestre, um rabino, um rosh, deveria ensinar. Pode ver que as coisas não fecham. Uma prova disso está em Gálatas capítulo 4. Vamos lá em Gálatas capítulo 4, verso 21. Olha para essa leitura. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, de homens, vamos deixar assim, a lei de fariseus e saduceus. Acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Irmãos, se a intenção de Paulo é varrer as doutrinas de fariseus e saduceus, por que falar de Abraão? Que poder tem a comparação dessas 2 alianças contra as doutrinas dos fariseus? Abraão não deve nem entrar na história aqui. E ele está falando de 2 alianças. E ele fala, uma é o Monte Sinai, que corresponde a Jerusalém atual. Alguém pode dizer, essa Jerusalém atual que Paulo está falando, era a Jerusalém da época na qual ele vivia, inundada de fariseus e saduceus, aplicando leis de homens em cima da lei de Deus. E aí o apóstolo Paulo quer varrer isso. Mas, irmãos, o que tem a ver Abraão com 2 mulheres? E ele fala no verso 24, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Primeira e segunda. Uma é do Monte Sinai e a outra é a aliança que o Cristo faria. Olha a desconexão de leitura que esses homens criam. Vamos em Gálatas 3. Porque antes de surgir esse pensamento na mente do apóstolo Paulo, ele escreveu Gálatas 3. Gálatas 3, verso 15. Presta atenção nisso, irmãos. Verso 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele diz aqui, ainda que eu faça aliança com você, uma vez que ela foi selada, está escrito, foi selada, ninguém vai poder acrescentar nada e ninguém vai poder anular. Ainda que seja uma aliança humana, quanto mais uma aliança feita com Deus. Aí ele vai dizer, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como falando de muitos, porém, e ao teu descendente, que é Cristo. Aqui ele cortou Ismael, cortou Edom, porque Deus fez uma promessa para Abraão, que caiu com Isaac, que foi para Jacó. Deus disse,
para Jacó que nele e na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra, e o único que pode bendizer as famílias da terra é Cristo. Então de Jacó vem as 12 tribos, vem Judá, vem Davi e vem Cristo. De Ismael não vem nada disso e nem de Edom. Ponto. Verso 17. Atenção. E digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança vem de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Irmãos, Abraão aqui que está na história, e ele está comparando Abraão com o tempo do Sinai. Porque qual é a lei que veio 430 anos depois de uma promessa confirmada? É a lei do Sinai, não é lei de homens. A lei que veio no Sinai é a lei que Deus deu para Moisés passar para o povo. Moisés é mediador da antiga aliança entre Deus e o povo. Cristo, o descendente prometido, mediador da nova aliança entre Deus e o povo. Então Moisés é uma figura de Cristo, a antiga aliança é uma figura da nova. Limpo, né? Se isso é o que o apóstolo Paulo está falando, ele está comparando aqui as duas alianças. Uma aliança que Deus fez com Abraão nos remete à nova aliança. Porque para Abraão ele prometeu um descendente que bendiria todas as famílias da terra. Quem é esse descendente? Ele já falou que é Cristo. Quando Cristo vem, ele estabelece a nova aliança e não a antiga. Então são duas alianças que ele está falando aqui. Uma foi falada para Abraão. Depois, 430 anos depois, veio a lei de Moisés. Entendeu? São duas alianças. Em Gálatas 4, quando ele vai falar das duas mulheres, ele fala, essas duas mulheres são duas alianças. Uma é Sinai e a outra é Sião. Então, as alianças que ele está falando em Gálatas 4, está aqui em Gálatas 3. Em Gálatas 4, ele está acrescentando detalhes sobre as coisas que ele falou em Gálatas 3. Se o intuito do apóstolo Paulo é varrer as doutrinas de fariseus e saduceus, por que ele está comparando as duas alianças aqui? Por que Abraão tem que estar na história? Ele não teria que usar Abraão, ele teria que usar Moisés. Isso é prova do que esses judeus messiânicos judaizantes estão ensinando no YouTube, não é palavra de Deus. O que eles ensinam vem de livros que misturam as alianças, bagunçam a mentalidade do povo de Deus. Pode ver que o ensino desses judaizantes jamais vai fechar com o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. O apóstolo Paulo teria que o tempo todo usar Moisés e não Abraão. Abraão viveu antes da lei. Moisés foi aquele que deu a lei para o povo. Então bastava o apóstolo Paulo sempre focar em Moisés. Mas ele sempre está falando de Abraão. A única vez que ele usa Moisés é para contrastar a lei que veio por intermédio de Moisés, comparando com a promessa que Deus fez a Abraão. Significando que pessoas daquele tempo, aí sim entra os judeus, fariseus e saduceus, não entendendo a nova aliança, negando o Filho, querendo perturbar os Gálatas. Eles pegavam a antiga aliança e queriam colocar ela no tempo da nova aliança, misturando as alianças, e Paulo está aqui separando uma da outra, de maneira bem clara. Então, no verso 6, ele fala assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E isso lhe foi imputado para a justiça. É o caso de Abraão o quê? Ele viveu antes da lei. Ele teria que falar que é o caso de Moisés, não é? Você lê aqui o verso 1, eu vou ler de maneira rápida, só para a gente chegar no verso 6 para você ver o impacto que tem essas palavras contra a doutrina judaizante, que tem a aparência de engrandecer a Torá, supostamente querem explicar as cartas de Paulo, mas querem trazer as pessoas que estão indo para o Monte Sião, elas querem laçar essas pessoas e puxar elas para o Monte Sinai. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos de Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obras da lei aqui será as obras da Torá que Moisés escreveu ou obras de homens que acrescentaram sobre as leis de Moisés
e aí Paulo estaria contra isso. Escolhe obras de fariseus e saduceus ou as próprias obras de Deus, da Torá, da antiga aliança. Lembra? Não tinha Novo Testamento escrito, tinha templo. As pessoas não estavam comparando o tempo de Abraão com o tempo de Moisés. E Deus fez promessas a Abraão não por intermédio de lei. E as promessas que Deus fez a Abraão cabe não somente aos judeus, mas também aos gentios. Então fica bem fácil já de perceber quais são essas obras da lei. Mas dizem os judaizantes, induzidos por livros malignos, que Paulo meramente está combatendo a doutrina dos fariseus, limpando a lei de Moisés e entregando a lei de Moisés limpinha, bonitinha, para os gentios praticarem. Que obra de serpente, né? Então vamos continuar a leitura. Quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei de fariseus e saduceus, que ele não escreve, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei, abre aspas, rabínicas, legalismos humanos, fecha aspas, ou pela pregação da fé? Será que o apóstolo Paulo está falando isso mesmo? Bom, Deus permitiu que o diabo fosse um pouquinho além. Tem pessoas que usam essa tradução, essas versões. No grego está escrito obras da lei. No grego está assim, obras da lei. Obras, a palavra ergon, que é trabalhos, e lei, nomos, que no hebraico seria Torá, obras da Torá. Mas Deus permitiu que o diabo fosse um pouquinho além, traduzisse Bíblias e, no lugar dessas expressões, trocasse para legalismos humanos, para nos pôr à prova. Porque Deus também permitiu que a serpente viesse com seus enganos, mas também levanta os seus santos. E assim ele bota as pessoas à prova. Aí, Paulo está aqui perguntando, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí no verso 6, um bom mestre deveria falar, é o caso de Moisés, que recebeu a Torá de Deus e disse para os homens se circuncidar. E os estrangeiros não podem participar da Páscoa se não se circuncidar primeiro. Mas vocês estão guardando obras rabínicas que contradizem a lei de Moisés. Um bom rabino falaria assim, pegaria Moisés e explicaria. Se fosse o caso, como eu disse há um pouco atrás, se fosse o caso desses judeus messiânicos judaizantes. Mas como esse não é o caso, Paulo diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Se o apóstolo Paulo pega Abraão, quer dizer que ele está pegando um homem que recebeu promessas antes da lei de Moisés. Então a lei que veio por intermédio de Moisés, com todas aquelas outras leis, não poderia invalidar as promessas que Deus fez a Abraão. Justificou Abraão antes da circuncisão, mas deu a circuncisão como um selo da justiça, como um pacto, porque Deus visava a lei servindo de aio para conduzir as pessoas até Cristo. Eu praticamente resumi o capítulo 3, mas vocês entenderam? Como o assunto dos judeus, nem vou falar judeus, são pessoas que se dizem judeus, mas não são, estão mais para a sinagoga de Satanás. O assunto desse povo não se encaixa com uma leitura, com uma análise, texto por texto em Gálatas? Não se encaixa.